Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 13. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 13. Na medida que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Amém. Quem achou, diga amém. Gênesis capítulo 13, versículo 1 em diante. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler com você esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler até o versículo 18. Diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha com ele e com Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar aonde ao princípio estivera com a sua tenda entre Betel e Ari e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas, tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está aí toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês eis de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguma puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Até aí. Amém? Vamos orar. Fecha a sua Bíblia. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, entregamos nossos sentimentos, entregamos a nossa vida diante do teu altar, Pai. Queremos ouvir a tua palavra, queremos receber de ti, Senhor, o alimento que nós precisamos para viver, para aplicar, para manifestar o teu reino sobre as nossas vidas.
Por isso nós te damos liberdade, Espírito Santo, ministra sobre o nosso coração, leva-nos a um lugar de entendimento, leva-nos a um lugar de revelação, de visão. Nós te damos liberdade, Senhor, para sondar o nosso coração, para tratar os nossos sentimentos, para visitar-nos de uma forma operante, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Te damos liberdade, Jesus. Fala conosco, levanta a tua mão, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, Jesus. Diga assim: vem, Jesus, que eu sou facinho, eu recebo tudo. Amém? Posso ouvir um amém? Pode se assentar, querido, dando glória a Deus. E se você for aplaudir a Jesus, capricha para Jesus. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre recomeços. Todos nós em algum momento passamos por um recomeço. A cruz de Cristo foi um recomeço. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele nos deu o direito de recomeço. Porque o homem havia perdido a comunhão com Deus. Por isso a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado sobre a face da terra, e por um homem também entrou a salvação. O primeiro Adão era da terra, era carnal, e o último Adão era do céu, era celestial. Tais são os carnais como o primeiro Adão, e tais são os celestiais como o último Adão. Paulo diz: nós trazemos a imagem do celestial. A aliança que Cristo nos proporciona nos dá o direito de novamente ter comunhão com Deus, poder novamente coabitar no jardim de Deus, entrar no jardim de Deus, desfrutar da comunhão, do relacionamento, da intimidade, do prazer de poder andar com o Pai na viração do dia, como era de costume. O homem foi expulso do jardim por causa do pecado, mas Jesus na cruz nos resgatou ao direito de novamente entrarmos no jardim de Deus. A cruz é um recomeço nas nossas vidas. Assim como a graça de Deus e a misericórdia foi nos dias de Noé, onde Deus salvou a família de Noé. A Bíblia diz que nos últimos dias também seriam como nos dias de Noé, em que o Senhor viria para buscar o seu povo, aqueles que deram ouvidos à sua palavra, aqueles que, quando tiveram a oportunidade do recomeço, a oportunidade de servir ao Senhor em espírito e em verdade, abraçaram essa causa. Nós estamos vivendo esse momento da graça de Deus, aonde nós estamos desfrutando do perdão, aonde nós estamos desfrutando da misericórdia, onde nós podemos nos achegar na presença do Senhor, porque podemos ser limpos hoje, podemos viver uma purificação agora, podemos ser regenerados para poder entrar no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou quando Jesus expirou no templo. Se rasgou de alto a baixo, dando o direito a todos nós, porque até então apenas o sacerdote, o sacerdote uma vez por ano, ele entrava além das cortinas do véu, para oferecer sacrifício diante do propiciatório. Mas quando o véu se rasgou, ele estava dizendo: agora o caminho foi aberto, não existe mais vedação, não existe mais um limite, não existe mais uma barreira que me impeça de poder adentrar a presença do Senhor e desfrutar disto. Por isso eu quero falar hoje sobre recomeços. Nós recomeçamos em várias coisas nas nossas vidas, e é nesse lugar que nós precisamos separar tudo que nos faz lembrar do passado, para começar a ter uma visão nova, uma visão que Deus está nos dando hoje, uma visão baseada na palavra de Deus para nós, para não cairmos em outra pressão,
Nós vivemos uma pressão diária e quando recomeçamos, precisamos ter o alívio e também uma visão clara daquilo que nós estamos visualizando, que Deus está nos mostrando. Aleluia! Por isso nós precisamos estar dispostos a deixar tudo para trás, o que é mentira de lado, o que é pecado de lado, o que me impede de lado e prosseguir para a visão de Deus. Se começarmos a enxergar da maneira que Deus nos vê, então nós teremos uma boa imagem das coisas que Ele quer fazer através de nossas vidas. Mas a primeira coisa que eu preciso enxergar é como Deus enxerga. Eu preciso me ver como Deus me vê. A visão que temos sobre a vida começa a ter uma perspectiva diferente quando nós enxergamos da forma que Deus nos vê. Deus chama Abraão e diz: Abraão, teu nome será agora Abraão, não será mais Abrão. Tu serás pai de multidões. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, habita na terra que eu te mostrarei. Eu serei contigo, multiplicarei a sua descendência, ela será numerosa como o grão de areia da praia, como as estrelas do céu. Deus começa a trazer a perspectiva dele para Abraão. Abraão precisava enxergar da forma que Deus o enxergava. A minha pergunta é: como você se vê? Porque a nossa autoimagem, como nós nos vemos, é muito importante. O retrato que levamos na nossa mente e no nosso coração de nós mesmos é muito importante. Quando a Bíblia diz amar o teu próximo como a ti mesmo, significa que se você não tiver uma perspectiva de si mesmo, nem o próximo você vai conseguir amar. Se você não tiver um amor por si mesmo, nem o próximo você vai conseguir amar. Por isso, eu preciso olhar para mim e me encaixar no reino de Deus. Me ver na proposta de Deus, no plano de Deus para a minha vida. A minha pergunta para você nessa noite é: como você se vê? Como você se enxerga no plano de Deus? Eu sei que muitos de nós viemos à igreja sem nenhuma perspectiva de nós mesmos, sem entendermos quem somos, apenas queremos um alívio dos nossos problemas, das nossas adversidades. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter uma concepção de como Deus nos vê, para que possamos nos manifestar exatamente no plano de Deus. Porque Deus já tem um plano pronto para você. A tua vida não é para você levar ela do teu jeito. Deus já planejou a tua vida. Deus tem uma proposta de caminho, Deus tem uma diretriz, Deus tem um norte para a tua vida. Por isso a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite é parar para ouvir a Deus. Para que Deus possa dar uma visão clara de como Ele te vê. Para que você se sinta exatamente como Deus te vê. Gideão se via como um coitado malhando trigo no lagar. Deus olhou para Gideão e disse: varão valoroso, você é forte. Vai nessa tua força. A visão que ele tinha dele era: mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Ele tinha uma visão de si mesmo, e Deus tinha outra visão dele. Para Gideão, ele era um moço que estava malhando trigo no lagar para sobreviver, trabalhando escondido. Para Deus, Gideão era valente, valoroso, e que ia livrar Israel como se fosse um só homem. Gideão teve dificuldades de acreditar na visão de Deus para ele mesmo. Então ele pedia sinais.
Ele dizia: olha, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, que essa palavra que o Senhor está falando é comigo, então eu vou fazer um teste, eu vou colocar o algodão na terra, e amanhã o negócio é o seguinte: a terra vai amanhã ser molhada e o algodão seco, amém? Tudo bem, Senhor? Vamos fazer um negócio, porque eu tenho uma dificuldade de acreditar que o Senhor me escolheu, que o Senhor escolheu logo eu, que sou o menor da minha família. Eu sou o menor, a minha tribo é a menor tribo de Israel, e eu sou o menor da minha família, quer dizer, eu sou o menor dos menores. Será mesmo se o Senhor me escolheu? Ele teve dificuldade de acreditar na visão e na perspectiva de Deus. No outro dia de manhã, lá estava como Gideão havia pedido ao Senhor, a terra molhada e o algodão seco, mas ainda estava incrédulo. Então ele disse: Senhor, vamos fazer o contrário agora. No outro dia eu quero que o algodão esteja molhado e a terra seca. E por incrível que pareça, fez-se conforme a palavra de Gideão: o algodão molhado e a terra seca. Ele tirou vários sinais para que pudesse acreditar na visão que Deus tinha para ele. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes Deus fala com você? Você sai da igreja animoso, feliz, mas no próximo culto você está novamente desanimado. No outro dia, na sua casa, você está novamente cansado. Você está fazendo a mesma pergunta que Deus já te deu a resposta. E nós temos que ouvir novamente Deus falando de novo. Nós somos assim, somos seres humanos. Temos oscilações emocionais, porque temos guerras interiores. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre você acreditar em si mesmo, irmão. Hoje a mensagem, ela vai vir numa vertente humana. Eu vim aqui hoje para animar você. Hoje o culto vai ser diferente. Eu sei que todo culto é uma paulada, né? É aquela coisa, e você sai meio desnorteado da igreja. Mas hoje eu quero falar sobre você acreditar em si mesmo. A mensagem hoje vai tratar a sua humanidade. Amém, querido? Porque todas as vezes nós precisamos ser reanimados. Eu acredito que a gente precisa também ter umas palavras de ânimo, de força. Eu não posso ser fanático e dizer que não, que a gente só tem que olhar. Não, Deus também nos anima. Porque senão nós não temos máquina para continuar. Nós não temos força para andar. E hoje Deus desceu aqui hoje com a sua palavra para animar você, para fazer você se levantar, para você ter uma nova perspectiva de si mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz em 2 Samuel 9, a história de Davi, irmãos. Davi busca abençoar alguém da casa de Saul. Ele diz lá em 2 Samuel 9: ei, tem alguém aí da casa de Saul para que eu haja com beneficência por amor de Jonatas? Resta alguém aí da família de Jonatas? Está lá em 2 Samuel 9:1. Logo Davi descobriu que havia um moço chamado Mefibosete, que havia se tornado aleijado de ambos os pés quando criança, porque deixaram cair Mefibosete no chão, e ele ficou aleijado, quebrou os pés e nunca mais andou. Olha o que diz a Bíblia em 2 Samuel 9:7. Não temas, porque certamente usarei de bondade para contigo. Davi está falando para Mefibosete: por consideração de Jonatas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão na minha mesa. Aleluia. E o aleijado, olhando para si mesmo, disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu?
Em outras palavras, Mefibosete está dizendo: por que você quer me ajudar? Se tudo que eu mereço é rastejar, comendo migalhas, como um cachorrinho. Irmão, eu creio que uma das razões de Mefibosete ter uma autopiedade, uma autoimagem miserável de si mesmo, era porque ele era aleijado de ambos os pés. E como resultado, ele não se sentia digno da bondade de Deus. Eu e você podemos não sermos aleijados fisicamente, mas por causa das nossas falhas, por causa das nossas incapacidades, por causa das nossas fraquezas, muitas das vezes nós nos vemos aleijados. E quando nos vemos cada vez menos perfeitos, quando nos vemos cada vez menos incapazes, isso nos dificulta crer que Deus vai nos abençoar, que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai nos ajudar. Por isso, eu preciso me ver como Deus me vê. E assim como Davi foi para com Mefibosete, por causa da consideração por amor de Jonatas, assim também foi para nós Deus, por consideração e amor ao seu Filho Jesus, nos deu a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Ele, riscando a cédula de dívida que nos era contrária, cravando na cruz do Calvário, dizendo: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Essa parte é importante, que não andam mais segundo a concupiscência da sua carne, mas no Espírito. Eu preciso parar de me ver na minha carne, porque na minha carne eu não presto. Na sua carne você não presta. Não existe bem algum em mim. Não somos capazes por nós mesmos. Enquanto você se vê na sua carne, você vai ter uma imagem ruim de si mesmo e não vai acreditar nas promessas de Deus. O desânimo vai abater o seu coração, porque a visão que você está tendo de si mesmo não é a visão que Deus tem de você. Irmão, eu nunca me imaginei aqui. Nunca me imaginei aqui. Eu me lembro quando os profetas diziam que eu ia ser pregador, que eu ia ser profeta, que eu ia ser um pastor. Ah, meu Deus, eu recebi tanta palavra, tanta profecia. Deus já vinha avisando, porque Deus, ele, antes dele fazer alguma coisa, ele avisa aos seus profetas. Ele veio plantando aquela palavra no meu coração, mas a imagem que eu tinha de mim mesmo era de um moço tímido, de alguém que não tinha capacidade alguma de falar, de se expressar ou de fazer alguma coisa. E o sonho mais alto que eu tive era pregando na igrejinha que eu congregava. Eu não me imaginava aqui. Eu não me imaginava viver tantas coisas que eu já vivi. Nós não somos capazes. A promessa de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus são mais altos. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Oh, você está gostando hoje? Aleluia! Eu espero que continue assim até o final. Calma. Vamos ver. Aleluia. O nosso problema é que quando nós nos vemos imperfeitos, nós temos dificuldade de acreditar que Deus vai fazer. Aleluia. Deus não quer que nós olhemos para tudo o que está errado conosco. Deus não quer que nós olhemos para os pecados do passado. E Deus quer que nós olhemos para tudo que está certo nele, não do que está errado conosco. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente. Ou seja, não se distraia, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, trazendo maturidade, perfeição, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus. Irmão, quanto mais nós focarmos em nossas falhas, mais parece que nós vamos repeti-las. Então eu quero te dizer, olhe para Jesus. Porque olhando para Jesus, nós somos transformados. Nós refletimos como um espelho a mesma imagem. Você está entendendo? Uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Pai. Quando você anda com Jesus, quando você olha para Jesus, você observa a vida de Jesus, você vai se parecendo com Jesus, as suas atitudes vão mudando, vão se moldando a vida de Jesus. É assim que nós somos transformados. Por isso tira os teus olhos dos seus erros, das suas falhas, da sua humanidade, e começa a colocar em Jesus. E eu sei que quanto mais você olhar para Jesus, mais você vai perceber que você é imperfeito. Mas escute, permaneça olhando para Jesus, porque olhando para Jesus você vai viver uma metanoia, uma transformação de mente, de pensamento, de sentimento, que vai mudar você à imagem dele. Aleluia. Agora, se você ficar olhando para você mesmo, para suas falhas, você vai pensar, você vai falar sobre isso, e tudo isso vai se tornar maior. É por isso que eu e você precisamos desviar os nossos olhos do que está errado em nós e colocar no que está certo em Deus. Deus está trabalhando todos os dias para nos mudarmos, para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso, uma vez que começarmos a magnificar a Deus pelo seu poder e minimizar os nossos problemas, nós iremos descobrir um novo âmbito de vitória, uma nova visão, a visão de como Deus nos vê. Vou fazer uma segunda pergunta. Como você pensa que Deus te vê? Imagine comigo. Satanás acabou de rodear a terra e apareceu no céu. Está lá no livro de Jó. E de repente Deus testifica de Jó. Deus olha para Satanás e diz: de onde vem? Ele: acabei de rodear a terra, vagabundo, não faz nada. Está por aí. Ah, é? Então você deve ter visto o meu servo Jó. Deus fez ênfase a um homem, servo bom, fiel, justo,
que se desvia do mal. Se Deus tivesse que falar de você, o que Ele falaria? Como você pensa que Deus te vê? A maneira que Deus nos vê é a maneira que pensamos, ou a maneira que pensamos que Deus nos vê, são coisas diferentes. Porque às vezes eu penso de uma forma e Deus me vê de outra. Deus sempre tem uma visão positiva, fique tranquilo. Eu sei que você não. E você nem pode mesmo. O negócio é você se esvaziar. Se esvaziar para Deus te encher. Mas nós precisamos acreditar que vai dar certo. Nós precisamos acreditar que Deus tem um plano. Nós precisamos acreditar em toda a palavra de Deus. Meu Deus, como que Deus me tirou do largo de lama, do lamaçal do pecado, me trouxe aqui e me escolheu. Eu preciso acreditar nas suas promessas. Eu não posso estar cocheando entre dois pensamentos. Sabe o que atrasa a promessa de Deus na sua vida? É você mesmo. Você é a única pessoa que pode impedir o plano de Deus na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus acreditem nele. E acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso acreditar que Deus é galardoador, que Ele é recompensador. Isso é fé. Amém, querido? Deus não retém o seu amor. Deus nos aceita e nos socorre porque nós falhamos mesmo. Não porque somos perfeitos. Deus não procura uma performance perfeita, não existe. Ele só procura um coração desejoso. Ele só procura alguém que se renda a Ele. A Bíblia diz que um coração quebrantado e compungido, o Senhor não despreza. Uma única coisa que Deus procura é um coração desejoso, alguém quebrantado, alguém faminto pela sua presença. Ele nos ajuda porque nós somos seus filhos. Mas isso não significa que Ele feche os seus olhos para o pecado. Quando nós fazemos algo de errado, Ele irá nos corrigir, sim. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige e também disciplina a quem Ele ama. E se está sem disciplina, é porque não é filho, é bastardo. Mas de qualquer forma, Ele não irá recusar em nos ajudar quando nós estivermos precisando, querido, quando nós estamos em problemas. Nós precisamos de uma revelação fresca da salvação de Deus para as nossas vidas. Porque uma vez que nós fomos salvos, Deus nos vê como criaturas, como nova todas as coisas. Quando eu creio em Jesus, tudo se fez novo. Quando eu entrego a minha vida de Jesus, tudo se faz novo. Nós zeramos a conta no reino celestial. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está inserido em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas, a sua condição moral e espiritual passaram, as coisas antigas passaram, e eis que se fazem novas todas as coisas. E aquilo que nós experimentamos quando nascemos de novo, como diz aqui em 2 Coríntios 5:17, está disponível todos os dias, porque Lamentações
3:22 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Se renovou hoje, vai se renovar amanhã, vai continuar se renovando depois de amanhã. Meu Deus, que amor é esse? Não me considero bom e nem perfeito, mas eu aprendi a não olhar mais para isso. Eu aprendi a olhar para o amor de Deus. Ele sabia o que estava fazendo quando Ele me chamou. Ele me conhece. Quer saber? Depois que eu conheci o amor de Deus, eu esqueci quem eu era. Eu deixei para lá todas as coisas. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e corro para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio, para a carreira e o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tudo que eu posso fazer hoje é cooperar com Deus. Quando Ele me mostrar o que fazer, eu vou e faço. Coopere com Deus. Não há nada que você possa fazer para mudar. Eu estou dizendo isso para pessoas que ficam se remoendo o seu passado, remoendo as suas dores. Cães que lambem feridas. Irmão, os cães ficavam na porta do Lázaro lambendo ferida. O cão é aquele que fica lambendo a ferida para que a ferida não sare, porque enquanto estiver lambendo a ferida não estanca, a ferida não cura, a ferida não sara. Enquanto você ficar lambendo ferida, a ferida fica aberta, a ferida continua, você não sai da mesma situação, você continua o mesmo. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você continua aquela mesma pessoa, cansada, desanimada, depressiva, a mesma pessoa sem perspectiva, sem sonho, sem vontade de entrar na visão de Deus. Enquanto muitas pessoas estão vivendo um avivamento, estão vivendo o novo de Deus, você continua no mesmo lugar. Você já percebeu que muitas vezes você olha para a direita e vê Deus fazendo, olha para a esquerda e vê Deus fazendo, mas quando você olha para si mesmo, você diz: Senhor, quanto a mim, como Asaf no capítulo 73 de Salmo, o Senhor é bom para com Israel, o Senhor para com os limpos de coração, mas quanto a mim, Senhor, os meus pés quase se desviaram. Talvez você está nessa condição, se sentindo indigno da posição em que você está, mas escute, querido, Deus teve uma palavra para Asaf. Enquanto Asaf sentia inveja do ímpio, ao ver a prosperidade do ímpio, Deus disse para ele: eu estou com você todos os dias. Quantas vezes você não tem percebido, mas Deus está com você. Você não percebeu ainda, mas foi Deus que te livrou do assalto, da bala que não pegou, do assalto que não chegou, da doença que não tocou. Foi Deus que livrou você, foi Deus que cuidou de você, foi Deus que guardou você. E você não tem percebido que até de um atropelamento na rua, Deus tem livrado a sua vida. De alguns instantes em que você poderia estar num lugar, Deus impediu que você estivesse ali. Mas quando você ouve a notícia de uma catástrofe que aconteceu naquele lugar onde você deveria estar, mas não teve, porque Deus esteve com você, Deus guardou você, Deus livrou você. São coisas que muitas vezes nós não vemos, e precisamos ouvir Deus dizer: eu estou com você todos os dias. Pare de se lamentar agora mesmo. Pare de olhar para a prosperidade do ímpio. Pare de se comparar. Aleluia! Eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Eu posso cooperar com Deus hoje. E é o que Deus espera de nós.
nos submeter ao poder do seu Espírito Santo em nós. Podemos morrer para os caminhos errados do pensar, do falar, do viver, do que é certo e do que é errado. Nós podemos nos colocar na posição correta pela palavra e pela essência do seu Espírito Santo em nós. Se você viver uma vida de intimidade com Deus, de oração, você aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, eu estou falando de você sair dessa mesmice, desse cristianismo barato que você está vivendo. Você deixar de ser a maioria, como a maioria da crentaiada, que não ora, que não busca, que não jejua, que não adora, que não se rende, que vai para o culto muitas das vezes desanimado e sai do mesmo jeito que entrou, porque a palavra entrou por aqui e entrou por ali, porque enquanto a palavra estava sendo pregada, o coração estava nas preocupações, os pensamentos estavam nas dívidas, você não se alimentou. Você ainda está se vendo na sua humanidade. Deus é maior do que isso aí que você está passando, meu filho. Deus é maior do que essa luta que você está vivendo, minha filha. Sai dessa condição de autopiedade. Eu sou um cachorro morto. Eu sou um coitadinho. Tem gente que vive autopiedade. Tem gente que se acostumou com isso. O cara chega onde ele chega, ele conta as suas misérias, porque ele se acostumou com a autopiedade. Ai, tá uma luta. Irmão, dá até arrepio de chegar perto de um irmão assim. Ixi, lá vem ele se rastejando. Oh céu, a vida. Oh irmão, 6 horas por mim. Oh meu Deus, que luta. Ai de mim. Que isso pega. Não está na hora de começar a ter uma visão concreta. A terra tem gigante, tem filho de gigante. Os alequins, os jebuseus e os ferezeus estão lá. Mas irmãos, usemos ousadamente, animosamente, porque assim como o Senhor foi conosco no Egito, fazendo milagres, trazendo toda sorte de pragas sobre o Egito, assim o Senhor será conosco. Será conosco. Não, mas sabe o que é, pastor? É que nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Isso é como você se vê, não como Deus te vê. Você não é o Zequinha da esquina. Ou você acredita em si mesmo, irmão, ou você não vai dar em lugar nenhum. Não vai dar certo. Pastor, mas eu pequei. Pecou? Então se arrependa, peça perdão e prossiga. Eu vou fazer uma terceira pergunta. O que você vê adiante de você? O que você vê na sua frente? A mulher do fluxo de sangue tinha uma barreira para chegar em Jesus. 12 anos sofrendo, mas naquele dia ela lutou contra a pressão. Ela lutou contra a autopiedade. A autopiedade é a condição mais debilitada que alguém pode estar. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós precisamos perder para ganhar.
E toda vez que Deus quer levar você a um nível mais alto, é necessário você perder algo para ganhar outras coisas. Isso é normal. Quando você encontrar aquela pérola de grande valor, como Jesus dizia na sua parábola, vende tudo, se desfaça de tudo e compra aquele campo. Para você crescer em nível, você vai ter que perder alguns valores. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Lutar contra a pressão, irmãos, significa perseverar contra a ofensa. A pressão é o que nos ofende. A pressão é o que diz: você não vai conseguir. A pressão é a rejeição. A pressão é a traição. A pressão vem em forma de abandono. A pressão muitas das vezes virá em falta de perdão. A pressão muitas das vezes virá como uma vingança contra a sua vida. A pressão também é aquele sentimento de autopiedade que você sente. A pressão também pode ser um sentimento de inveja que você tem contra alguém. Lute contra a pressão. Sabe o que é prosseguir? Prosseguir significa persistir contra a vontade de desistir. Isso é prosseguir. Vai chegar momentos na sua vida em que você vai parar de seguir e vai ter que prosseguir. Você está seguindo, mas vai chegar um momento que você vai ter vontade de parar. E você não vai poder parar. Você vai ter que lutar contra a vontade de parar. Vai ter que prosseguir. Aleluia. Deus tem um bom plano para cada um de nós, irmãos. Jeremias 9:11 diz: eu sei que pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Para nós vermos essas promessas se tornar realidades, nós devemos escolher olhar de longe o passado e procurar olhar para frente o que Deus está fazendo agora. Aleluia! Isso me lembra Abraão e a sua família quando saíram do Egito. Ele, o seu sobrinho Ló, tinha um grande número de animais. Os dois eram ricos e não eram capazes de viver juntos. A terra não era capaz de suportar o rebanho de Abraão e de Ló. E para remover esse conflito entre eles, Abraão ofereceu para Ló que ele escolhesse qual terra ele queria ficar. A Bíblia diz que Ló olhou e escolheu a terra do Oriente, a campina do Jordão. Está lá em Gênesis 13:14. E o Senhor disse para Abraão, depois que Ló partiu: levanta agora os teus olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para a banda do Oriente, para a banda do Ocidente, para toda a terra que vês. Eu darei a ti, a tua descendência, para sempre. Percorre essa terra, porque eu te darei. Presta atenção. Deus não disse para Abraão: olha para onde o seu sobrinho Ló foi, que terra próspera, que campina bonita. Não, Deus não falou isso. Deus não disse para Abraão ficar olhando para o problema dos outros ou para a prosperidade de ninguém. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, do lugar aonde você está. Tudo o que ele poderia ver, Deus daria à sua descendência. Por isso você precisa ter uma visão. Enquanto você não tiver uma visão,
você não terá uma descendência. Então disse: acorde, Abraão, mexa-se, caminhe passo a passo, vá adiante. Não, mas o meu caminho é um deserto. Vá adiante. Eu creio que o Senhor está dizendo a mesma coisa para você e eu nessa noite. Ele quer que nós paremos de fitar os olhos aonde nós estamos e comecemos a olhar para frente. Não, mas eu estou no deserto. Olhe para frente. Não, mas eu estou desempregado. Olhe para frente. Não, mas eu estou com problema, com conflitos. Olhe para frente. Pastor, eu estou com problema em casa. Olhe para frente. Pastor, eu estou com um parente doente, enfermo. Olhe para frente. Pastor, eu estou com dívida. Vai ser despejado de casa. Olhe para frente. Eu não sou feliz. É porque você ainda não olhou para frente. A felicidade é uma condição espiritual, querido. Não é uma condição material. Não é o que você tem, é quem você é. Para ser feliz eu não dependo de ninguém. Eu dependo de ter uma vida com Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus progressivo. Deus está sempre se movendo. Ele diz em Isaías 43:18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis mais as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Alguém precisava ouvir isso nessa noite. Eis que faço uma coisa nova. Deus quer fazer algo novo agora mesmo. E eu vou te dizer, as possibilidades são ilimitadas. Não importa quão jovem você é, velho, rico, pobre, educado ou sem educação, nós somos, aleluia, aleluia, quando nós temos fraquezas ou não temos fraquezas, Deus Ele pode fazer um milagre na nossa desordem. Deus Ele pode fazer um milagre em tudo que está desconforme na sua vida. Não importa quem você é, onde você está, o que aconteceu ontem ou o que aconteceu hoje, Deus Ele pode mudar a sua condição. Filipenses 3:10 diz: prossigo para conhecer a virtude e a sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso ganhar a ressurreição dentre os mortos. Não que já haja alcançado, ou que eu já me considere perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que também fui preso, alcançado por Jesus Cristo. Eu prossigo. Aleluia. E tudo isso vem com escolha. Cutuca o teu irmão, diga para ele: escolha prosseguir na vontade de Deus. Prossiga na vontade de Deus. Não, mas eu não tenho vontade de... É isso mesmo, prosseguir é continuar, é vencer a vontade de parar. Prossiga na vontade de Deus. Aleluia. Deuteronômio 30:19 diz: antes de você propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência.
Quem escolhe sou eu. Quem escolhe é você. Não adianta eu vir aqui pregar para você e você não fizer a escolha certa. Não adianta você tentar dar um jeitinho para as coisas darem do seu jeito. Não adianta você tirar uma palavrinha de Deus, me dá uma palavrinha. Não adianta você puxar a fitinha da caixinha da promessa para falar, Deus está comigo. Não tente enquadrar Deus nos seus planos. Deus tem um plano próprio. É você que precisa olhar para o Senhor e dizer, eu vou prosseguir na tua vontade. Se levanta do desânimo, irmão, do cansaço, do medo, da fadiga. Se levanta. Olha, Deus tem uma palavra para você, agarra ela, vai e prossegue. Caminha em direção. Sai pela terra e peregrina, como o Senhor disse para Abraão, sai da tua parentela e habita na terra que eu te mostrarei. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Toda vez que eu e você escolhermos confiar na palavra de Deus e nos apropriar dela, nós iremos ser abençoados. Nós iremos ser abençoados. Não tem como, não é uma mão na sua cabeça, não é. Não é uma oraçãozinha relâmpago. Não é uma oraçãozinha para dor de cabeça, não, meu filho. Não, eu tenho que me apropriar da palavra, eu tenho que agarrar ela, eu tenho que acreditar nela. Espera aí, Deus falou comigo. Deus falou com você. Por que você está dormindo? Você só precisa se apropriar da palavra. Aleluia. Você já está entendendo como Deus te vê. Você está percebendo pela mensagem hoje que Deus não te vê como você se vê. Sabe o que leva você a baixar a cabeça todos os dias? É a sua visão. Você está vendo homens como árvores que andam. Mas Jesus vai tocar de novo nas suas vistas. Jesus vai tocar de novo nos seus olhos. Mas será que Jesus falhou naquele dia? Não, ele não falhou não. Somos nós que falhamos com a nossa incredulidade de ouvir a palavra e não tomar posse dela. E aí nós tomamos meio que pela metade. O moço era cego. Aí Jesus entoou lodo nos olhos dele. O que está vendo, meu filho? Eu vejo árvores como homens. Homens como árvores que andam. Peraí, homem não tem nada a ver com árvore. Você não está vendo direito. Aí Jesus tocou de novo pela segunda vez. E agora? Agora eu estou vendo distintamente. Tem gente que precisa ser tocado de novo. Ser tocado de novo. Eu quero dizer para você que Deus preparou esse culto para tocar em você de novo. Porque a sua visão não era uma visão concreta. Não era uma visão distinta. Aleluia. Não importa o buraco, a profundidade desse buraco que você está. Os braços de Deus não são curtos para não te arrancar deste lugar. Os braços do Senhor são longos, fortes, estendidos, estão estendidos para te salvar. Aleluia. Se você cometeu erros, se arrependa, acerte-se com Deus e prossiga. Todo dia Deus lhe dará uma oportunidade para um novo começo. A única coisa que fica entre você e a vitória é você. Eu vou repetir isso. A única coisa que fica entre você e a vitória é você. É a sua incredulidade. É a sua visão distorcida.
Hoje eu encorajo você a começar a ver do jeito que Deus vê. Hoje eu encorajo a você, tire a sua mente do passado, abra os teus olhos para o que Deus está fazendo hoje, para o que Deus quer fazer hoje, para o que Deus quer fazer agora. Nele não há fim de morte. Em Deus só há lugares para recomeços. Ainda que a árvore, hoje eu estou bom para animar vocês, né? Ainda que a árvore seja cortada fora, a Bíblia diz, cortou fora, já era. Mas a Bíblia diz que da sua raiz um renovo frutifica. Sabe o que Deus está dizendo? Não há fim para a morte. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, nunca, jamais morrerá. Oh, aleluia, quanto tempo eu não... Aleluia, eu estava doido para pregar uma mensagem assim. Obrigado, Jesus. Hoje Ele está bonzinho com a gente. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer, quanto no efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus que opera. Segundo Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus zerou a conta, filhote. Você pode recomeçar hoje. Você pode recomeçar agora. Recomece com a sua família, recomece com seus irmãos. Recomece o ministério de Deus na tua vida. Não fica parado não, meu irmão. Não fica cocheando entre dois pensamentos. Recomece a tua vida com Deus. Pastor, eu estou vazio, eu estou devagar. Eu não sinto mais a presença de Deus. Até alguns pensamentos ruins entraram na minha cabeça. Algumas vontades erradas tomaram conta do meu coração. Isso é frieza espiritual. Você se afastou. Recomece de novo. Você pode ser mais crente do que um dia você já foi. Você pode ser mais cheio do Espírito Santo do que um dia você já foi. Eu tenho uma notícia para você: a glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. Deus tem uma porção dobrada, porque todo recomeço, Ele vem com experiência, Ele vem com mais maturidade, Ele vem com unção. Porque, irmão, tudo que é perdido e é encontrado tem mais valor. Se Deus perdeu você e Ele pôde te encontrar de novo, eu te garanto que você tem mais valor hoje do que ontem. E até nós mesmos precisamos muitas vezes enxergar as nossas mazelas, porque quanto mais somos perdoados, mais amamos. Quem pouco é perdoado, pouco ama, mas quem muito é perdoado, muito ama. Toda irmã que passa por um vendaval na sua vida, por uma destruição total, e ele vive um recomeço, ele vive uma oportunidade dada por Deus, ele tem muito mais amor, muito mais gana, muito mais garra, porque ele sabe o que é valorizar a graça, o que é valorizar o perdão, a misericórdia e o amor de um Deus que o amou tanto, que lhe deu uma oportunidade nova de recomeço. Eu profetizo hoje na tua vida que você será maior profeta do que já foi, que você será mais usado por Deus do que um dia já foi. Eu profetizo hoje sobre a tua vida que a unção de Deus virá em porção dobrada na tua vida, porque a sua entrega será maior do que um dia você já se entregou, porque entendeu o valor de um recomeço.
Não existe coisa pior do que a dor da perca. Mas também não existe nada mais satisfatório do que o sentimento da reconquista. Eu perdi tudo, só não perdi Jesus. E quando você não perde Jesus, Jesus te devolve tudo que você perdeu e te devolve em dobro. Aí eu vou dizer, e você pode estar certo ou pode estar errado, não importa. A perca é um ensino. E o ganho é fruto da perseverança. É fruto do prosseguir, do não desistir. E toda vez que Deus vê você ali prosseguindo, carregando a preciosa semente com lágrimas, com dores, com pranto, Ele diz, Ele vai colher recompensa. Deus olha e diz, vai ter fruto, vai ter molho. Irmão, se tem uma coisa que Deus preza é a persistência, a perseverança. Sabe o que fez Jesus ir para a cruz por nós? Foi a persistência e a perseverança. Ele chegou a suar gotas de sangue no Getsemane, mas não desistiu. Ele foi até o fim. Ele chegou a pensar em desistir, dizendo, Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele voltou em si e disse, não, eu quero a tua vontade. Ele prosseguiu, ele teve vontade de desistir, mas prosseguiu. E o prosseguir nos leva à honra. Foi assim que Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Porque aquele que morreu foi morto, mas ressuscitou e venceu a morte. Waka ne provedergia. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta, desperta, tu que dormes, desperta e Cristo te esclarecerá. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Levanta, hoje é palavra de ânimo mesmo, é para você se levantar, para você agarrar a palavra. Hoje Deus sabe que você precisava desta palavra, você precisava de uma injeçãozinha de ânimo. Irmão, recebe essa palavra aí no seu coração. Deus está te dando um choque de 220 para você acordar, para você se ligar, para você acreditar, porque se você não acreditar não vai dar em nada. Cantou e provefécia. Aonai que os tori me caiam de proveder. Aui que prefou que te flou. Ele está arrancando de dentro do seu coração frustração. Deus está arrancando de dentro do seu interior, da sua alma, abatimento está sendo arrancado. O abatimento está sendo estipado de dentro de você nessa noite. Isso é injeção de ânimo. A palavra está entrando como uma espada afiada dentro do seu coração, para te jogar para frente, para te fazer enxergar o que Deus vê em você e como você deve enxergar o que Deus está vendo. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você tirar os teus pés, querido, do lugar de cômodo e caminhar e marchar. Aleluia. Faraó está vindo aí atrás e a palavra de Deus é essa: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, 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 marche. Se o mar não se abrir, você vai caminhar sobre as águas. Mas por favor, creia. Creia. Ai, clai, menino. Amonomonomono, ele que se te piofai, o enei que andou no comandar a serve de play. Eu estou sentindo uma força, como um gerador de força dentro do meu coração, do meu interior.
Ah, meu Deus, nada mais vai me parar, nada mais vai me fazer abaixar a guarda, nada mais vai me fazer olhar para trás, nada mais vai me mover para parar. Eu não quero mais sentir aquele sentimento de medo, de tristeza. Eu não quero mais me sentir acovardado. Eu não quero mais me sentir fraco. Não, eu sou fraco, mas Ele é forte em mim. E quando Ele é forte em mim, eu percebo que o poder dEle aperfeiçoa a minha fraqueza em força. Existe um Deus que é maior que o meu problema. Existe uma unção preparada para mudar a minha história, para mudar a sua história. Eu não estou falando de condições financeiras, nem material. Eu estou falando de condições internas. Eu estou falando de você aqui dentro, do seu homem exterior, do seu homem interior, de quem você é em Deus, de quem você é no reino celestial. Cleito, uracanto, refácia, uramanto, urabacaio. Quantos podem acreditar nessa palavra? Meu Deus, olha, tem gente recebendo. Tem gente recebendo. Se você não recebe, o problema é seu. Fica então aí com a sua fé giruru. Espera o próximo culto, espera o próximo pregador, espera a próxima música. Mas se você é esperto, você agarra essa palavra e fica com ela. Se você é esperto, você começa a caminhar na unção. Se você é esperto, você vai dar uma rajada de língua estranha. Se você é esperto, você vai entrar na unção. Você vai ser pentecostal. Você vai ser celestial. Se você é inteligente, você vai dar glória. Se você é inteligente, você vai entrar no mistério de Jeová. Se você é inteligente, você vai parar de ficar aí melindroso, vai sair do mimimi e vai entrar no propopô, vai entrar no reteté de Jeová, vai voar como águia. Se você é esperto, você vai começar a acreditar no que Deus acredita em você, vai começar a tomar posse em tudo que Deus tem predestinado para a tua vida. Tem gente esperta aqui, deixa eu ver. Tem gente inteligente aqui que agarrou a palavra. Toma posse. Levava da soriridéria, urabacanto, urabacheia, arabacanto, urabacaia. Eu estou na força de como um boi selvagem. Ninguém vai parar, ninguém vai parar, ninguém vai parar, ninguém vai parar. Eu estou como águia, irmão. Ninguém vai mais, eu não vou mais me cansar. Eu estou como águia, eu vou correr e não vou cansar. Eu vou caminhar e não vou fadigar mais. Não. Vaca. Me ama. Alabadara série de adore, 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 adore. Adore a você e Deus nessa noite, adore. Oh meu Deus, tem alguém aqui nessa noite que precisa muito de uma oração, de um abraço. Pastor, essa palavra falou comigo. Vem aqui para frente, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Oh meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e quanto Ele me quer. Pastores, orem por Ele.